Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência das nossas aulas de administração financeira? Então hoje a gente vai dar a sequência nas nossas aulas de séries ou anuidades de pagamentos. Na aula passada, pessoal, a gente falou sobre anuidades ou séries uniformes postecipadas e antecipadas. Se vocês perderam o vídeo, pessoal, eu vou deixar um link aqui para vocês não se perderem. Hoje a tendência é que a gente dê sequência nas principais características que a gente já viu e acrescente mais algumas com relação às séries uniformes diferidas. Ok, pessoal? Então, dando sequência, pessoal, como a gente demonstrou para vocês na aula anterior, uma série de pagamento que a gente considera como séries uniformes, então, eles são séries onde você tem N pagamentos iguais e sucessivos, certo? Uma série postecipada comum, por exemplo, pessoal, a gente tinha o primeiro pagamento acontecia no final do primeiro período. Então, se você adquiriu, digamos, se você tinha que fazer uma série de pagamentos começando hoje, em uma série postecipada, no final do primeiro período é que você teria que fazer o primeiro pagamento, certo? Mas hoje, como a gente está falando de séries uniformes diferidas, elas permanecem com as mesmas características de uma série uniforme, eles são iguais e sucessivos, só que uma série diferida, diferentemente do que a gente viu de uma série postecipada normal, a gente vai ter que levar em consideração um período de carência. O que seria esse período de carência, pessoal? Normalmente, seria um benefício proposto às partes interessadas, onde você não necessariamente começaria a fazer qualquer tipo de pagamento sobre a dívida assumida no momento da compra. Então, provavelmente, se vocês já devem ter ouvido falar de não, você só vai pagar a primeira daqui 3 meses, a primeira parcela daqui 6 meses, ou a primeira parcela só no ano que vem. Isso quer dizer, então, que a entidade que está dando esse crédito ao consumidor, normalmente, então, ele vai assumir que algumas parcelas serão em períodos de carência. Dessa maneira, não existe pagamentos, pagamento só começará depois do final desse período de carência. Certo, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem, digamos, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma mercadoria com o valor à vista de R$500 foi vendida para ser paga em 3 parcelas mensais, sendo a primeira 3 meses após a compra. Sabendo que a anuidade é postecipada e uma taxa de juros é de 4 meses ao mês, calcule o valor das parcelas. Então, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração aqui nessa característica é, se fosse uma série comum, então, ao final do primeiro mês, seria o primeiro pagamento, em uma série postecipada. Já que a gente está falando que existe 3 períodos de carência, pessoal, é sempre bom a gente desenhar o fluxo de caixa para a gente não se confundir. Por quê? Quando a gente desenha, a gente começa a entender as principais características das séries de pagamentos. Se aqui está dizendo que é uma série postecipada, então, a partir do momento onde você necessitaria começar a fazer o pagamento, você conta, então, 3 períodos de carência. Então, por exemplo, se você assumiu o compromisso aqui, esse é o teu primeiro período, depois, segundo período, terceiro período. Lembra que a gente mencionou que uma série postecipada, o pagamento começa ao final do primeiro período? Então, aqui seria o teu primeiro período. Então, você começaria a ter que pagar no final do segundo período, começo do terceiro. Por isso que, então, se a gente está falando de 3 meses de carência, você tem que levar em consideração que o período 2 é como se fosse o teu período 0 e o teu período 3 seria o teu primeiro período para começar a fazer os pagamentos. Depois é uma série postecipada comum, onde você tem 3 pagamentos uniformes. Certo, pessoal? Então, para resolver esse exercício, a gente tem que fazer... a gente tem 2 passos importantes. O primeiro que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é que esse período, esse valor de R$500, ele vai incorrer em juros durante esses 2 primeiros períodos. Já que ele vai incorrer em juros, a gente tem que achar o valor
um novo valor desse valor presente para o segundo período. Então, dessa forma, jogando na HP, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Então, esse valor de 500, ele é o teu PV. A gente vai levar em consideração 2 períodos, a gente vai empurrar para frente 2 períodos a uma taxa de 4%, que é o que o exercício falou, e a gente vai perguntar qual que vai ser o novo FV. Então, a gente está colocando juros de 4% durante 2 períodos no valor de 500. Então, o novo valor que você vai ter para esse segundo período vai ser de R$ 540,80. Esse valor, então, pessoal, ele passa a ser o teu novo PV para o cálculo das parcelas. Então, aqui, com esse segundo período, no valor de 540, eu vou perguntar 3 parcelas consecutivas a uma taxa de 4% ao mês. Eu pergunto qual que vai ser o meu PMT. Jogando meu PMT, então, eu vou achar que são parcelas de R$ 194,88. Então, dessa maneira, pagando essas parcelas, eu consigo cobrir o valor de R$ 540,80 já com os juros embutidos. Certo, pessoal? Se eu quiser resolver, então, pela fórmula, eu também consigo. Nesse caso, utilizando, então, a fórmula de anuidade diferida, a gente tem que levar em consideração o valor de PV, então, que vai ser de 500, o período de carência, que vai ser essa primeira parte da fórmula, depois multiplicar pela série de pagamentos normal. Dessa maneira, a gente acharia, então, que o meu PMT seria de R$ 194,88 da mesma maneira. Certo, pessoal? Esse aqui é o primeiro exercício. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, pessoal, diz o seguinte. Um eletrodoméstico ele foi vendido para ser pago em 3 parcelas mensais de R$ 200, sendo a primeira 3 meses após a compra. Sabendo que a anuidade é postecipada e a taxa de juros é de 4% ao mês, calcule o preço à vista. Então, pessoal, desenhando o fluxo de caixa, a gente tem o seguinte. Eu quero saber o PV, então o PV vai ser no período 0, hoje, só que eu tenho 3 períodos de carência, então até o mês 2 eu tenho um período de carência. Depois eu começo com a minha série postecipada, pagando 3 parcelas mensais de R$ 200. Nesse caso, então, lembra da mesma maneira que a gente fez o exercício passado, a gente tem que retornar, então, ao primeiro momento de valor presente, para depois retornar mais um, que seria o período de carência. Então, são 2 movimentos que a gente tem que fazer sempre quando a gente fala de uma série diferida. Nesse caso, então, o primeiro momento é, jogamos o valor na HP de 200, sendo a minha série de parcelas, meu PMT, depois 3 é o número de parcelas, 4 é minha taxa, pergunto PV. 555,02 é o valor que eu acho que vai ser, então, o começo, ou na verdade vai ser o valor futuro do meu período de carência. Então, se eu coloco 555,02 como meu valor futuro, retorno 2 períodos anteriores a uma taxa de 4%, eu vou achar então o meu PV de 513,15. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, a gente retorna fazendo o caminho inverso. Ao invés de achar as parcelas, a gente sai das parcelas achando o valor presente. Certo, pessoal? Existe também uma outra forma para a gente resolver o mesmo exercício, pessoal, pela HP 12C. Se vocês estiverem com a HP, pessoal, eu aconselho vocês a acompanharem, olhando para ela e vendo como é que a gente interpreta as principais funções que a HP 12C também consegue proporcionar para a gente. Olhando para ela, pessoal, reparem o seguinte. Bem nas funções financeiras, onde a gente encontra N, I, o PV, PMT e o FV, abaixo desses valores, em azul, a gente tem algumas funções que elas são características para demonstração de fluxos de caixa. Ali, pessoal, quando a gente tem as funções CF0, CFJ e NJ, essas funções elas são específicas para demonstração de um fluxo de caixa. Todas as informações que a gente jogar utilizando essas funções, a gente tem que demonstrar qual que seria o fluxo de caixa. A partir daí, a calculadora já vai interpretar que você está querendo resolver um fluxo de caixa e ele vai te devolver as respostas de acordo com o que você pede. Nesse sentido, pessoal, prestem atenção no mesmo exercício e vamos tentar resolver. O fluxo de caixa
Então, seriam 5 períodos, já que a gente tem 3 iniciais de carência, mais 3 seguidos em uma série post-antecipada de R$ 200. A gente tem que achar o PV, que seria o nosso valor presente no momento atual. Se a gente demonstrar, então, pessoal, qual que vai ser a série de pagamentos, ou o meu fluxo de pagamentos para HP, a gente começa da seguinte maneira. Então, para demonstrar que eu não sei qual que é o meu PV, e eu sempre preciso demonstrar o meu PV nos nossos cálculos com HP, a gente vai começar com 0, G, que a gente disponibiliza então o uso das funções em azul na calculadora, então é 0, G, CF0, que é logo abaixo do PV, certo? Quando a gente faz isso, pessoal, a calculadora já está entendendo que você está começando uma série de pagamentos, sem saber o teu valor presente. Depois, os próximos passos são demonstrar as entradas. Então, já que a gente utilizou o CF0, a gente não utiliza mais ele daqui para frente. A gente vai utilizar sempre as nossas funções de pagamento. Os próximos valores, então, vão ser o período 1 e o período 2, eu também não tenho nenhum pagamento, certo? Aqui é um período de carência. Então, nesse caso, eu coloco 0, G, CFJ. Então, eu estou dizendo que o próximo pagamento ele vai ser zerado. Se eu coloco, então, 2, G, NJ, que é o valor abaixo do FV, eu estou dizendo para a calculadora que não é só o próximo pagamento, mas sim os 2 próximos pagamentos, eles são zerados, eles são iguais, certo? Depois disso, eu começo com 3 pagamentos consecutivos no valor de 200. Então, eu começo 200 G CFJ. Dessa maneira, eu estou dizendo para a calculadora que o próximo pagamento é no valor de 200. Só que não é só o próximo pagamento, são os 3 próximos. Então, eu acrescento 3 GNJ. Dessa maneira, eu estou dizendo que o valor de 200 ele vai se repetir pelos próximos 3 períodos. Se eu jogo a taxa de 4 e aqui, pessoal, eu vou utilizar a função f, que está em laranja, acima do PV, f NPV. Ele vai me devolver o valor presente desse fluxo de caixa. Nesse caso, ele vai me retornar o valor de 513,15, como a gente já fez anteriormente. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, se a gente quiser demonstrar um fluxo de caixa, todas essas funções em azul na nossa HP12C, ela vai conseguir resolver encontrar qualquer valor entre o valor presente e a taxa do fluxo de pagamento. Inclusive, taxa, pessoal, é o nosso próximo exemplo. Por quê? Digamos que um eletrodoméstico custa 450 à vista. Foi vendido para ser pago em 3 parcelas mensais de 170, sendo que a primeira acontece 3 meses após a compra. Se eu quiser saber, então, a taxa de juros, eu consigo utilizando a HP12C, de novo, com essas funções em azul. Percebam, o fluxo de caixa, então, são 3 parcelas de carência, então, até o segundo período eu não vou pagar nada. Depois, os próximos 3, eles vão acontecer uma série uniforme de pagamentos no valor de R$ 170. Colocando na HP, pessoal, eu coloco. Aqui, então, eu coloco. O valor inicial do meu eletrodoméstico é de 450. Então, eu sei que o primeiro valor ele vai ser o meu investimento. Se ele é meu investimento, pessoal, se ele vai ter um valor diferente dos demais, eu preciso obrigatoriamente colocar CHS para mudar o valor desse valor. Eu preciso alterar o símbolo desse valor. Por quê? Eu preciso dizer, então, que ele vai ter um movimento contrário aos demais. Vejam, se eu vou pagar aqui 170, eu preciso dizer, então, que os demais, o primeiro investimento, ele é negativo. Ele é um símbolo diferente dos demais. Então, esse é o meu primeiro investimento, 450 CHSG CF0. Ele é a minha primeira entrada. Depois,
0 GCFJ, que seria o primeiro pagamento, é zerado, durante 2 períodos, então 2 GNJ. Os próximos períodos, então, são 170 GCFJ, 3 GNJ. Então, eu estou dizendo que são 3 períodos depois desses dois, no valor de 170. Se eu estou querendo saber, então, a taxa para essa operação, então eu vou apertar a função FIRR, que está logo acima do FV. Percebam aqui, pessoal. Se eu aperto a função F, eu vou utilizar tudo que tiver em laranjado aqui em cima. Então, IRR vai ser o valor interno dessa operação, desse fluxo de caixa, que nesse caso é justamente a taxa dessa operação, que vai dar 3,1870%, certo? Dessa maneira, já que eu estou dizendo que foram períodos mensais, se eu estou colocando dessa maneira, se eu estou interpretando que são parcelas mensais, o resultado que eu encontro também é mensal. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, a gente contempla as principais características de uma série uniforme diferida, onde a principal característica dela é justamente oferecer um período de carência para as partes interessadas. Então, se eu gostaria de fazer a aquisição de um determinado valor, mas ele é de alta monta, então, de alguma forma, se eu tenho interesse como vendedor em realizar essa venda, eu ofereço um crédito ao meu cliente, onde ele não necessariamente precisa pagar, mas ele pode usufruir desse produto em um período de carência. Certo, pessoal? Daí, a partir do término desse período de carência, a gente começaria a fazer os nossos pagamentos normais. Só que sempre não lembrando, quer dizer, não deixando para trás, pessoal, que a gente está falando sobre uma série de pagamentos em juros compostos. Então, existe a necessidade de você interpretar esse fluxo de caixa com a influência dos juros nas operações, certo? Então, dessa forma, a gente consegue interpretar, resolver tudo ou pelo Excel ou pela HP12C. Ok, pessoal? Se vocês tiveram dúvida, se vocês não entenderam algum ponto, tiverem interesse e querem conversar comigo, fiquem à vontade em mandar uma mensagem para mim, deixem um comentário aqui, ou entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Moodle, o que vocês acharem melhor. E daí conversamos para criar mais conteúdo sobre administração financeira. Ok, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Um abraço.